Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração. Nós vamos antes ler 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim a palavra do Senhor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Vamos adorar ao nosso Deus neste culto de oração. Esteja aí reunindo a sua família, reunindo quem está na sua casa, né? Já que não podemos aglomerar, mas reúne quem está na sua casa para acompanhar, para participar deste culto de oração ao nosso Deus. Sinto
João capítulo 17. Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Quão formoso és, Rei do universo,
tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos orar, momento de intercessão, colocar diante de Deus as nossas súplicas, os nossos agradecimentos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por cada vida que está participando deste culto, Senhor. Abençoe a cada lar. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, Senhor, na medida que nós possamos reconhecer a tua soberania, reconhecer a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Sabemos que temos vivido dias cheios de tribulação, Senhor. Mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a nos confortar, a nos alegrar, a nos fortalecer, Senhor. Esteja abençoando, ó Deus, as famílias enlutadas, Senhor, e essas crescem a cada dia, a cada momento, Senhor.
pedimos ao Deus, Senhor, abençoe, Senhor, conforte, console esses corações aflitos, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, conforte, dê ânimo, Senhor, aos corações aflitos daqueles que têm seus familiares, Senhor, passando por momentos difíceis, Senhor, que estão enfermos, em enfermaria, em casa, num leito de UTI, Senhor, esteja cuidando de cada um deles. Ó Deus, pedimos que a Tua palavra alcance os nossos corações nesta noite, Senhor, que nós possamos sair ainda melhores, Senhor, do que entramos para participar deste culto. Que nós possamos sair, Senhor, ainda mais transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Abençoa, ó Deus, as famílias que têm vivido dias difíceis, Senhor, na questão de trabalho, na questão de alimento, Senhor, tantas outras questões. Ó Deus, coloca a Tua mão poderosa sobre essas vidas, Senhor. Esteja abençoando a vida do pastor, da sua família, Senhor, para que ele possa conduzir o Teu rebanho assim como o Senhor deseja, Senhor. Te pedimos, Senhor, receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. E é isso que oramos, agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Viva o poder de transformar. Poucas pessoas compreenderam tão bem isso quanto o apóstolo Paulo, porque viveram como ele viveu. Vejamos um dos momentos mais marcantes na vida do apóstolo Paulo, quando ele enfrentava grandes lutas que ele dizia que eram como um espinho na carne. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele disse: mas ele me disse, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Precisamos viver este poder. Precisamos entender que não há poder em nós. Nós somos fracos, e quando somos fracos, então é que somos fortes, porque o Espírito de Deus se manifesta. Precisamos lutar contra o desejo de termos poder. E precisamos deixar que o Espírito nos mude para vivermos este poder, pois Jesus Cristo é o poder que transforma e nós precisamos vivê-lo. Viva o poder de transformar.
noite, com alegria, podemos juntos estudar a palavra de Deus, a Bíblia, que é o livro vivo do Senhor, e queremos convidar você para abrir a palavra de Deus nessa noite, no capítulo 20 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. João 20, nós vamos ler alguns versículos desse texto. Ele fala sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a mensagem que encontramos aqui é a seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai.
Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém. Nós vamos falar sobre a gloriosa ressurreição de Jesus Cristo. Nós sabemos que a ressurreição de Cristo é a pedra de esquina do cristianismo, é o fundamento do cristianismo, porque um Cristo que não pudesse vencer a morte, que fosse vencido pela morte, não podia salvar a si mesmo, nem tampouco a nós. Então, a ressurreição de Jesus é o fundamento do cristianismo. Ali está, então, a nossa esperança de um dia ser ressuscitado, porque ele venceu a morte. O apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição de Cristo, ele disse que a morte de Cristo não foi um acidente no seu ministério, nem sua ressurreição uma surpresa. Ele morreu segundo as Escrituras, diz o apóstolo Paulo. Ele escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de 1 a 3, ele fala sobre isso. Ele diz que eu recebi aquilo que também vos entreguei, que Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, a morte e a ressurreição de Cristo não foram acidentes na vida do seu ministério. Tudo estava dentro do projeto de Deus, do propósito de Deus, quando ele enviou então Cristo, e ele se fez homem para nos dar a vida eterna. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria remissão dos pecados passados, nem tampouco haveria esperança para o futuro, a esperança de ressurreição e de vida eterna para aqueles que creem em Cristo. Muitos foram as tentativas de pessoas, de grupos, de autoridades para abafar então a verdade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns críticos da Escritura chegaram a afirmar que Jesus não ressuscitou. Ele teve um desmaio na cruz, ele não morreu lá na cruz, apenas desmaiou, e levaram ele para uma tumba então fresca, e ali eles se recompôs, e ele então voltou a viver, e que ele não ressuscitou. Sabemos que as autoridades judaicas tomaram precaução contra a sua ressurreição, e porque os discípulos haviam dito, ele mesmo tinha dito essa verdade, e as autoridades então tomaram precaução contra essa verdade, e disseram então que Jesus não ressuscitou, que os guardas dormiram e
os apóstolos, discípulos, roubaram o seu corpo e inventaram então a história de que ele havia ressuscitado. Alguns chegaram a dizer, tentando abafar essa verdade da ressurreição de Jesus Cristo, disseram que as mulheres, quando foram ao sepulcro de manhã, elas então erraram o sepulcro e por isso disseram que Jesus tinha ressuscitado. Mas toda a tentativa de abafar então o ministério ou a ressurreição de Cristo foi em vão, porque Jesus de fato ressurgiu. Nós vamos ver alguns pontos importantes desse capítulo 20 do Evangelho de João sobre a ressurreição de Cristo. E o primeiro ponto que nós destacamos aqui é que a pedra removida é uma prova eloquente da ressurreição de Jesus Cristo. Aquela pedra era uma pedra pesada, enorme, e além disto, havia ali o selo de Pilatos, governador romano, para que não fosse violado. E sabemos então que Jesus Cristo, ele abriu aquele túmulo de dentro para fora. Foi ele que então removeu aquela pedra, porque ali ele estava então arrancando o aguilhão da morte e matou então a morte quando ele ressuscitou dentre os mortos. Então, a remoção daquela pedra, que não foi feita por anjos, nem foi feita por homens, mas foi feita pelo Senhor Jesus Cristo. Quando vemos a história das religiões, nós vamos ver que os deuses que as religiões adoram e servem são deuses que estão mortos e sepultados. Nós vimos que Buda, então, está no túmulo, Confúcio está no túmulo, Maomé está no túmulo, Allan Kardec está no túmulo. Mas o túmulo de Jesus está vazio porque ele, então, deteve a morte. Ele pôde deter a morte, vencê-la, matá-la, aniquilar a morte, porque ele veio para fazer isto. A Bíblia fala que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo introduziu o pecado e junto com o pecado a morte no mundo. Em segundo lugar, a remoção do corpo, ou o roubo do corpo, foi uma crendice infundada. Nós vimos isto no versículo 2, aqui de João 20. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então, a própria Madalena, Maria Madalena, tinha na sua cabeça essa visão, porque não sabia o que tinha acontecido com o corpo de Jesus, a sua mente ainda não estava amadurecida, pronta para poder aceitar a mensagem, a verdade da ressurreição do Senhor Jesus naquele dia. Maria Madalena é destacada então no primeiro relato da ressurreição de cada um dos 4 evangelhos.
ela é mencionada. Mas só aqui ela aparece sozinha, ela foi ao sepulcro de madrugada, diz a palavra de Deus. E ao ver a pedra removida, correu ao encontro de Pedro e de João, os dois discípulos de Cristo. Entretanto, no coração dela só havia uma possibilidade: alguém teria tirado o corpo do Senhor Jesus ali do sepulcro. Eles não sabiam onde o haviam colocado. Os olhos de Maria e dos discípulos ainda não tinham sido abertos para compreenderem o fato glorioso da ressurreição de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o sepulcro vazio, o berço da fé cristã. Pedro e João correram ao sepulcro. João, o discípulo amado, por ser mais jovem, chega primeiro, mas é Pedro quem entra no túmulo primeiro do que João. Ali eles veem os lençóis e o lenço que cobria seu rosto. Então, estava diante, dobrado aquele lenço, e isto é algo importante. Havia um costume entre os judeus, e que quando eles iam à refeição, à mesa, e estavam comendo com o guardanapo ali, o lenço de um lado, e então quando alguém que estava comendo tinha que sair, tinha necessidade de sair da mesa, se ele estivesse satisfeito, já alimentado, ele amassava o lenço e jogava então ali ao lado do prato. Mas se não, ele dobrava o guardanapo, o lenço, e colocava ao lado do prato, dizendo: ainda vou continuar a comer. E então Pedro, quando entrou no sepulcro, ele viu os lençóis amontoados de um lado e viu o lenço separado, então aquele lenço que cobria o rosto de Jesus, e separado e dobrado. Jesus fez questão de dobrá-lo e colocar então de um lado. E o fato de João chegar e não entrar, Pedro chegou e entrou, então ele entrou primeiro, é uma providência de Deus, porque Pedro estava ferido, ele estava machucado, triste, porque havia negado o Senhor Jesus Cristo, e agora o Senhor estava dizendo para ele, através daquele lenço dobrado: olha, continuamos, vamos continuar, não acabou não, ainda vamos continuar. Então para ele era a oportunidade que ele via de poder continuar, que o Senhor estava vivo e que ele poderia então conversar com o Senhor Jesus a respeito daquilo que ele tinha feito quando negou o Senhor Jesus Cristo. Weber diz que, ao escrever esse relato, João usou 3 termos gregos diferentes para ver, para olhar ali e ver dentro do túmulo. Primeiro está no versículo 5 de João 20, quando nós lemos, e diz o seguinte, o versículo 5: ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali.
Então, essa expressão viu, João nos mostra que o verbo significa apenas espiar, olhar de relance. Ele olhou de relance ali. E o outro verbo está no versículo 6 do mesmo capítulo 20, que diz o seguinte, a palavra aqui: a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Então, esse ver de Pedro tem o significado de olhar com cuidado, observar. Então, Pedro já entrou e observou, olhou com cuidado. E João 20, versículo 8, ainda nos fala sobre essa verdade. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Então, esse ver de João aqui, viu e creu, quer dizer perceber com uma compreensão mental, intelectual. Ele viu, compreendeu e creu no que o Senhor Jesus havia ressuscitado, né? Que o Senhor Jesus realmente tinha ressuscitado. Sua fé na ressurreição de Cristo estava nascendo naquele momento como um novo dia. O mesmo Jesus que mandou tirar a pedra quando ressuscitou Lázaro, agora no seu sepulcro, ele mesmo tirou a pedra pelo seu poder de Deus ressuscitado. Então ele fez isso. Podemos olhar para esse texto a partir do versículo 11 e ver Maria Madalena, então, em ação com relação a Jesus. Nós vemos aí o versículo de 11 a 13, falando sobre ela. Depois de constatarem que o túmulo estava vazio, Pedro e João foram embora, né? Diz a palavra de Deus, foram para casa. Mas Maria Madalena permaneceu na entrada do sepulcro. Para ela, não bastava ver as evidências da ressurreição de Jesus. Ela queria ver o Senhor Jesus ressuscitado. Era o que estava no seu coração. Os discípulos foram embora para casa, mas ela então diz: vou ficar aqui. Maria Madalena olha para dentro do túmulo e vê 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo do Senhor Jesus. Eles perguntaram então: mulher, por que chora? Por que você está chorando? Ele sabia que não havia motivo para choro, porque Jesus já tinha ressuscitado em outro lugar. Disse: ele não está aqui mais, ele já ressuscitou. Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Maria Madalena chorava porque o túmulo vazio ainda não era para ela a evidência absoluta de ressurreição do Senhor Jesus. Para ela, tinham roubado Jesus. Ela cogitava que alguém teria levado o corpo de Jesus para outro lugar, né? E outra verdade, ela olhou para trás naquele momento que viu os anjos ali, olhou para trás e teve um discernimento naquele momento, né? Embora ela demorou um pouco, mas ela olhou para trás e estava ali o Senhor Jesus, e ela então confundiu o Senhor Jesus por não crer que ele tinha ressuscitado ainda, ela não havia crido ainda, ela então achou que ele era o jardineiro.
onde está o túmulo do Senhor Jesus, é um lugar chamado o túmulo do jardim, porque lá tem um jardim bem cuidado, lá no lugar do túmulo do Senhor Jesus. E ela pensou que fosse o jardineiro, mas o Senhor Jesus a chamou pelo nome. Ele então chamou pelo nome e ela então reconheceu que era o Senhor Jesus Cristo. Ela teve dificuldade para realmente entender que o túmulo vazio era a evidência gloriosa de que Jesus tinha ressuscitado. Então a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a pedra de esquina do cristianismo, é o fundamento do cristianismo, é a nossa viva esperança de vida eterna, de ressurreição na volta de Cristo. Concluindo então, Jesus ordena que Maria não o detenha. Ele disse para ela, quando ela quis deter o Senhor Jesus, ele disse: não faça isso porque eu ainda não voltei para meu Pai. Quer dizer que a comunhão verdadeira ela só teria com Jesus quando ele voltasse para o céu. E então o Espírito Santo viria e agora ela teria uma comunhão verdadeira com ele. Naquele momento ela não podia estar com Jesus, nem um apóstolo poderia estar com ele, porque ele estava num lugar, daqui a pouco ele estava em outro, e os 40 dias que ele passou na terra, ele passou aparecendo a pessoas, a grupos, e até se ascender aos céus. E Jesus também, no versículo 17, ele falou a Maria Madalena. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e para o Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Ele havia, durante o seu ministério, chamado os discípulos de meus servos, meus amigos, mas agora ele está chamando os discípulos de irmãos, meus irmãos. Ele disse: o meu Pai é o vosso Pai, o meu Deus é o vosso Deus, porque ele agora realmente tinha completado aquela obra, a obra maravilhosa de redenção, e tinha ressuscitado então. E no versículo 18 nós vimos: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera, o que ele disse a ela. Então Jesus mandou, deu uma ordem, ela foi e contou aos discípulos. Nós precisamos anunciar que o nosso Jesus não é um Deus que morreu e ficou no sepulcro, mas que é um Deus que morreu pelos nossos pecados, mas segundo as Escrituras ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é um Deus vivo, presente conosco, presente nas nossas vidas. É um Deus que nos acompanha a cada momento. Ele disse para Maria Madalena: a comunhão verdadeira só depois que eu subir para o meu Pai. E hoje nós temos uma comunhão verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos realmente anunciar que o nosso Deus, que o nosso Salvador, que o nosso Senhor está vivo, e Ele vive e um dia virá para nos buscar. Que Deus nos abençoe e nos faça entender
essa gloriosa ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.